E aí pessoal, tudo tranquilo? Eu vou explicar logo no começo do vídeo o que é essa live de agora. É uma live extra? O que é que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: a quarta live da nossa semana do Rei Leão, que foi o dia de Rafik, da sabedoria, né? Estávamos falando sobre a sabedoria. Aquela live, por um motivo que ninguém sabe até agora, um mistério insondável do cosmos, ela se perdeu. A live do dia seguinte foi como que gravada em cima dela e nós só percebemos quando foi na hora de subir, porque tinha duas lives repetidas, né? Então, eu estou gravando essa live agora, obviamente, como vocês estão vendo, não é ao vivo, porque ela vai ser dada apenas a vocês que fizeram a inscrição, beleza? Pedro, vai ser igual a outra? Não, eu não vou conseguir fazer igual a outra. Aquela outra eu fiz umas anotações uns 10 minutos antes, assisti o filme e fiz a live. Então, provavelmente esta aqui terá um ou outro insight diferente, mas quem assistiu e ficará guardada onde a outra? No coração, certo? A outra live ficará guardada no coração, porque provavelmente ela se perdeu para sempre. Mas muita gente fez as anotações, então de certa forma eu vou tentar fazer mais ou menos o circuito que foi da outra, para não ficar tão diferente das anotações e nem tão diferente do resumo que vocês receberam, beleza? Então vamos lá, vamos do começo. Veja, uma das coisas que nós falamos sobre a sabedoria é que o seguinte: existe uma percepção sobre a sabedoria de que ela é uma coisa boa. Veja, vai ser muito difícil você encontrar alguém que você fale sobre sabedoria, que você diga assim, use o adjetivo sábio e a pessoa encare aquilo como algo ruim. Diga, fulano é muito sábio. Qual pessoa vai dizer? Sim, qual a vantagem disso? Ou qual pessoa vai dizer, pare de xingá-lo? Não, ninguém percebe a sabedoria dessa maneira. Todo mundo percebe a sabedoria como uma coisa boa. É óbvio. E por que a sabedoria é uma coisa tão boa? Porque, veja, existe a ideia de fundo do sábio, é aquele que sabe fazer as coisas. Alguém que é sábio é aquele que sabe decidir. Alguém que é sábio é aquele que sabe escolher. Ou seja, a ideia de sabedoria está ligada a uma ideia de capacidade. A ideia de sabedoria está ligada a uma ideia de desenvoltura. Certo? E é óbvio que isso é o que todos almejam. E no fundo, isso é o que muitos desejam, esperam, às vezes esnobam porque não conseguem, mas existe aquele desejo latente de querer possuir esses bens. Só que uma primeira diferença dessa capacidade de escolher, dessa capacidade de se mover no mundo que a sabedoria dá, das outras capacidades, é a ligação da sabedoria com o bem. É a ligação da sabedoria com a bondade, com a grandeza, com a nobreza. Se você me perguntar assim, Pedro, mas tudo bem, o sábio sabe se conduzir, ele conhece os caminhos, ele sabe transcorrer ali do ponto A ao ponto B da melhor maneira. Mas uma pessoa sagaz também não é capaz de fazer isso. Uma pessoa inteligente não é capaz de fazer isso. Uma pessoa astuciosa não é capaz de fazer isso. É. Mas veja, um malicioso pode ser inteligente. Um pervertido pode ser muito esperto. Uma pessoa má pode ser muito sagaz. Mas todas elas jamais conseguirão ser sábias. Por quê? Porque a sabedoria é algo que transcende a mera inteligência imediata. Entende? A sabedoria é algo que transcende a mera invencionice, a mera engenhosidade. Veja, você pode ser alguém altamente engenhoso, você pode ter alguém com muitíssimas habilidades sociais, você pode ser alguém capaz de enganar e de percorrer todos os caminhos que você quiser através da ilicitude. Essa pessoa jamais será sábio. O universo inteiro da sabedoria estará fechado para todo sempre para esse tipo de indivíduo. Não importa o quão inteligente ele seja, não importa o quão astucioso ele seja, não importa o quão genial, quantas ideias inovadoras e... não importa. Absolutamente não importa. Por quê? Porque a sabedoria mesmo, ela transcende, como eu disse, a inteligência imediata. Existe na sabedoria uma coisa que aponta para o alto. Existe uma nota de grandeza na sabedoria. Não pode-se ser sábio sem ser bom. Não tem como. Né? A sabedoria, ela vem da bondade. Então, é aquela velha história. Você pode até ver gênios tomarem decisões erradas. Mas raramente você vai ver uma pessoa sábia tomar decisão errada, ainda que ela não seja uma erudita, ainda que ela não tenha grande formação educacional, ainda que nada dessas coisas que nós temos como habilidades dos sábios, como habilidades dos inteligentes, estejam presentes na formação dela. É mais fácil um gênio malvado, um gênio malicioso cair do que um homem mediano sábio. Porque a sabedoria vai dar a ele o sustentáculo, a base, a força, porque ela está ancorada na bondade.
Em que momento do simbolismo do filme isso fica claro? Isso fica claro assim que Rafik chega, veja, ele vem, ele não está lá em cima, ele não está... A questão da sabedoria não é uma questão de status, não é uma questão de posição social. Você tem ricos absurdamente idiotas e você tem miseráveis sábios. Assim como você tem miseráveis totalmente imbecis e você tem ricos sábios. A questão não é essa, a questão não é de quantidade de dinheiro, a questão não é de extrato social, a questão não é nada disso. Então, você pega Rafik ele sai do meio do povo, né, no caso dos animais, sobe até lá e quando ele encontra-se com Mufasa, o que é que acontece? Eles se acarinham. Ou seja, existe um contato fraterno, existe um amor. No desenho, não nesse filme agora, mas no desenho, essa ligação torna-se ainda mais forte, pelo menos não no sentido de forte de realidade, mas no sentido de tornar mais, como eu vou dizer, mais apresentável, mais visível, assim, numa primeira impressão a quem assiste, porque Rafik abraça Mufasa no desenho, né? Como esse é mais realista, eles tentaram colocar um carinho mais como se dois animais de fato fizessem carinho. Então eles tocam o rosto, enfim. Mas o que isso indica dizer? Que existe uma amizade entre a sabedoria e a nobreza. E vocês já sabem o que é a nobreza. A live está lá. O que é a nobreza? Não é essa fusão entre coragem, autocontrole e generosidade? Pois bem, existe essa ligação, essa simbiose entre a sabedoria e a nobreza. De modo que não dá para ser sábio olhando para as coisas do chão, olhando para as coisas vis, olhando para as coisas mesquinhas. Isso é impossível. Qual o primeiro movimento, então, da sabedoria? O primeiro movimento da sabedoria é buscar as coisas superiores. Quando a pessoa começa a trilhar o caminho de buscar as coisas superiores, de ascender, de se melhorar, já começa-se a trilhar o caminho da sabedoria. Por quê? Porque essa escolha mesma de abraçar as coisas do alto, de abraçar as coisas de cima, ela já é em si uma escolha sábia. Então, a escolha do caminho já é uma maneira de mergulhar na sabedoria. Então, quando você escolhe a grandeza, escolhe a nobreza como meta, como alvo, como modelo, aí a pessoa já começa a ser sábia. O caminho da sabedoria já começa de pronto. Uma outra coisa da sabedoria é o seguinte: nós vemos num determinado momento, acontece a tomada das terras do rei, acontece a traição de Scar, e então Rafik, ele se afasta. Veja, a decisão do sábio diante do mal é não compactuar com o mal. O indivíduo sábio, ele não compactua com o mal. De maneira alguma. Isso reforça o que nós estávamos dizendo. Isso fica muito claro no filme. Ele se refugia, ele se afasta daquele lugar tomado pelo mal. Essa é outra medida de sabedoria. Quer abraçar a sabedoria é fugir do mal. Também é uma prova, é aquela coisa, né, que o caminho se faz caminhando. Então, quando você caminha no sentido contrário do mal, é como se a sabedoria fosse no encalço. A sabedoria vai lhe buscando. Por quê? Porque não existe sabedoria de fato onde abunda a maldade. Isso é uma impossibilidade. Uma outra coisa importantíssima sobre a sabedoria é o seguinte: lá no silêncio, quando Rafik percebe o que está acontecendo, quando é que ele faz isso? Quando ele vê o pelo de Simba, que viajou através do ciclo da vida inteiro, né? Que aí tem o besouro, depois como é, o animal come, depois o besouro vai lá, depois a formiguinha pega e ele percebe. O que isso quer dizer, minha gente? Que aquele silêncio de Rafik, aquela reclusão sábia de Rafik, aquilo faz com que ele perceba a realidade. Veja, o sábio, ele é alguém que percebe a realidade, ele percebe o que está acontecendo, ele percebe os sinais. Por quê? Porque toda a realidade, ela é um tipo ela é um livro onde se pode ler as coisas. Então, o que nós chamamos, por exemplo, de coincidência, nada mais é do que um conjunto de causas que nós somos incapazes de abarcar. Então, por exemplo, eu não sei por que a live de Rafik caiu, né? Me parece uma coincidência que ela tenha caído exatamente na semana de Upá no YouTube, mas não foi isso que aconteceu. Quer dizer, houve causas para aquilo. Eu desconheço as causas. Então, para mim, isso parece uma mera coincidência, quando na verdade não foi. É porque eu desconheço o conjunto inteiro de causas.
O que é que um sábio, o que é que a sabedoria faz? É como se ela pegasse essa realidade e ela descortinasse, tivesse tudo nublado, por exemplo, tivesse um fumaceiro e ela tirasse a fumaça e certas causas ficassem mais claras, porque esse silêncio, essa reclusão sábia, esse abraçar a bondade, esse mirar a grandeza, faz com que o tecido da realidade se mostre para você, se mostre de maneira mais clara, se mostre de maneira mais firme, se mostre de maneira mais transparente. E aí, quando você conhece os mecanismos da realidade, você consegue perceber para onde ela está indo, você consegue ler os sinais. É como se de repente caísse escamas dos olhos e você está aqui com um livro e está numa língua desconhecida e de repente a língua passa a ser conhecida. Você sabe que língua é aquela, então você consegue ler os sinais. Veja, quando você tem uma pessoa sábia e aí você conta uma situação, vocês já passaram por isso? Eu acredito que sim, eu já passei. Você conta uma situação a ela e aí ela começa a pensar pontos daquela situação que você não viu e que você não teria capacidade de ver. E aí ela olha e diz assim, ó fulano, tá vendo isso aqui? Isso aqui é por isso, isso e isso. E existem grandes chances de dar nisso, nisso e nisso. Ou seja, ela lê o futuro, ela percebe a realidade. Entende? Isso é um poder grandioso, mas veja, não é um poder feito para humilhação, não é um poder inacessível, pelo contrário, todos nós somos chamados a ter esse poder, porque todos nós somos capazes de ter sabedoria. Nós temos, como se diz em filosofia, potência para a sabedoria. O que é uma potência? Essa expressão potência para a sabedoria. Veja, quando eu olho um menino tocando bateria, eu digo assim, rapaz, um molequinho lá, 3 anos, parece assim, um negócio prodigioso. Ele está lá tocando bateria e você diz, meu amigo, esse menino tem muito potencial. O que é que eu estou querendo dizer com esse menino tem muito potencial? Eu estou dizendo que existe uma possibilidade dele tornar-se um grande músico. Então, potência é essa capacidade que a pessoa tem de atualizar em si, lá na frente, uma situação. Se eu dissesse, por exemplo, rapaz, essa criança aí tem muito potencial para ser um passarinho. É claro que eu estava falando uma loucura. Esse menino tem muito potencial para ser um peixe-boi. É claro que eu estava falando uma loucura. Por quê? Porque não existe nele possibilidade de atualizar essa situação no futuro. Veja, por que é que todos nós somos chamados à sabedoria? Porque todos nós, eu, você, a pessoa que você mais odeia, seu inimigo, ele tem inteligência humana, certo? Ele tem essa grande coisa que é a inteligência humana. Tendo inteligência humana, ele é capaz de escolher o bem. Se escolhe ou não é outra coisa. Se nós escolhemos o bem ou não é outra coisa. Mas a potência de escolher o bem nós temos. A potência de usar a inteligência nós temos. E se você tem inteligência e você tem a capacidade de escolher o bem, a sabedoria se seguirá a isso. Então a sabedoria não é algo escondido que eu tenho que rastejar para... Não. A sabedoria é algo que está acessível a todos nós. E deveria ser uma meta, sabe? A pessoa deveria elogiar os outros, dizendo assim, fulano é muito sábio. Rapaz, fulano é uma pessoa sábia. Isso deve ter um peso, porque tem um peso, pô. Porque tem um peso real. Entende? Fulano é muito sábio. Isso deveria pesar assim como um grande elogio, como uma grande responsabilidade, como um grande desejo. Da mesma maneira que você deseja ser elogiado por ser, sei lá, vamos colocar alguma coisa material aqui, ser bonito, ser forte, ser bem-sucedida, enfim, qualquer outra coisa que você deseje ser elogiado em nível material, deveria haver esse desejo de ser elogiado por ser sábio. Não no sentido da vaidade, mas porque aquilo seria resultado de uma busca sincera e honesta pela sabedoria. Entende? De certa forma, esses valores se perderam. A tolice é aplaudida. Quer dizer, você ser o falastrão, você ser o tolo que faz piadas idiotas. Isso se tornou, assim, a medida mesmo da vida adulta. Que loucura é essa? Então quer dizer que todo sábio é triste? Não, o sábio não é triste. Pessoas engraçadíssimas, humoristas podem ser pessoas sábias. A questão não é essa. A questão é o seguinte, a sabedoria, ela não anda de mãos dadas com a frivolidade. Não existe frivolidade na sabedoria. Existe felicidade, existe alegria, existem risadas, existem gargalhadas, mas não existe frivolidade. O que é a frivolidade? É lidar com a vida como se fosse uma tolice, como se fosse uma brincadeira, como se não fosse uma coisa séria.
É tomar decisões como se fosse tudo pueril, como se estivéssemos num jogo infantil, onde nada tem consequências tão sérias. Veja, ninguém que usa a inteligência, ninguém que está tentando mover-se para o bem, ele considera as coisas que acontecem à sua volta como besteira. Ele considera as coisas que acontecem à sua volta como bobagem. Por quê? Porque ele percebe, vejam só, o ciclo da vida. O que é a base dessa filosofia colocada no filme? Todas as coisas estão conectadas entre si, ou seja, todas têm efeitos umas sobre as outras, e o que eu faço pode afetar pessoas em um nível que eu sequer imagino, e eu também sou afetado por elas. Então, existe um senso de responsabilidade na sabedoria. Uma pessoa sábia, ela é uma pessoa centrada, no sentido que ela é uma pessoa responsável. Você pode confiar certas coisas a ela. É claro que o sábio, ele não é uma divindade de tal modo que ele jamais vai errar, porque tem uma nota de sabedoria. Não, a questão não é essa. Mas existe, mesmo no mar de defeitos, mesmo com todas as deficiências que as pessoas carregam, que eu e você carregamos, mas existe naquela nota de sabedoria um centro, uma solidez maior. Entende? Onde se pode ancorar mais coisas, onde se pode escorar com mais cuidado, onde se pode descansar com menos preocupação. Por quê? Porque existe um núcleo fundamental, existe uma certa coluna de solidez, de sustentáculo daquilo. Entende? Então, o sábio, ele tem esse senso de responsabilidade. Existe na sabedoria esse senso de responsabilidade. Tem uma outra coisa também que eu comentei na live passada que eu gostaria de comentar aqui com vocês, que é uma das características da sabedoria colocada no filme de uma maneira fantástica, que é Rafiki falar uma língua estranha. Veja, ele fala a língua corrente, né, que no caso do filme é o inglês, óbvio, porque é um produto da Disney. Então, ele fala a língua corrente no filme, mas ele fala um idioma diferente. Ele fala um idioma que nem legendado é, que ninguém sabe. O que isso significa? Significa, minha gente, o seguinte: quanto mais a gente começa a saber das coisas, mais certas coisas que nós falamos, certas atitudes que nós tomamos, certas percepções do mundo que temos, vão se tornando como que incompreensíveis às outras pessoas. É como se nós estivéssemos falando uma língua diferente mesmo. Por quê? Porque você começa a julgar o mundo a partir de parâmetros que os outros não estão julgando. Veja, como eu sou católico, a história dos santos me é muito próxima. Isso acontece bastante. Você pega, por exemplo, São Francisco de Assis. Né? Todo mundo, mesmo quem não é cristão, quem não é católico, tem uma admiração por São Francisco de Assis. E aí você olha São Francisco dos olhos de hoje e você vê uma coisa quase cândida, quase caricata, uns vê como um hippie medieval, outros. Mas se você pegar a vida de São Francisco, por exemplo, ele foi convidado para jantar, se eu não me engano, na casa de um bispo. Foi dado um grande banquete, né, em sua homenagem, em sua honra. Só que antes de chegar na casa do bispo, São Francisco saiu nas casas mendigando, pedindo comida. E aí ele saiu mendigou. E aí quando chegou no jantar, preparado para ele próprio, ele tirou seu paninho rústico lá com os restos de comida, colocou sobre a mesa e começou a comer. E aí alguns se escandalizaram, o bispo até foi falar, e o Francisco fez: mas qual a vergonha que se tem em mendigar? Se eu tivesse vergonha em mendigar, eu estaria sujeito ao orgulho. Se eu tivesse vergonha em fazer isso, eu estava sujeito ao orgulho. Veja, ele estava tão eu ia dizer uma palavra que poderia desmerecer, dizer ficcionado, mas isso tem uma carga negativa, né? Mas ele estava tão mergulhado na pobreza, na senhora pobreza, como ele chamava, na humildade, que para ele, aquele resultado da mendicância era um jantar muito maior e mais nobre do que aquele jantar que havia sido preparado. Por quê? Porque ele já não estava medindo as coisas baseadas aqui, nesse plano, ele estava medindo as coisas baseadas em outro nível. Então, essa atuação dele, para alguém que estava uma camada abaixo da que ele estava pensando, seria escandalosa e seria quase inadmissível. Mas por quê? Porque ele já estava julgando as situações a partir de parâmetros que estavam inacessíveis ao resto das pessoas. Entende? Esse é um exemplo extremo para mostrar que isso acontece conosco muitas vezes. Você começa a saber das coisas e você começa a julgar e tomar atitudes. Isso é o pior. Tomar atitudes. Pior ou melhor, obviamente. Tomar atitudes que soam escandalosas às pessoas. Então, quando nós estávamos falando de inveja,
Aí a maioria das pessoas percebe a inveja como cobiça, e você agora que assistiu essa live, você percebe a inveja já como esse mecanismo de tristeza, como esse movimento de depreciar o bem, e aí você começa a tomar atitudes para se defender disso, e algumas pessoas vão dizer assim, nossa, como você está exagerando, fulano não é invejoso, ele só fez uma piadinha. É verdade, ele pode só ter feito uma piadinha, mas você já sabe que aquele mecanismo que fulano usou tem 99% de chances de ser uma piadinha com o pé na inveja. Por quê? Porque você percebe a inveja como essa tristeza, você sabe que uma das filhas da inveja é a depreciação do bem, é a detração, é a murmurácio, não é verdade? A gente viu isso na live. Então você vai começar a julgar essa piadinha com olhos distintos. E aquelas pessoas que vão ver seu julgamento sobre essa piada vão talvez lhe taxar de qualquer outro adjetivo depreciativo. Por quê? Porque elas não estão julgando com o parâmetro que você está. Você está falando uma língua diferente. Entende? Você está falando uma linguagem diferente. Então é isso que significa. Quando você começa a saber mais, ocorre o estranho fenômeno de que às vezes, corre-se o risco de ser menos entendido. Mas um outro fator ainda que o filme mostra sobre a sabedoria. Rafiki, ele toma Simba nos braços e apresenta Simba à multidão. Ele apresenta Simba. Simba é o quê? Simba é o futuro. O sábio, ao perceber o futuro, ao perceber o ciclo da vida, ele apresenta aos outros o futuro. Isso implica dizer que quem busca o caminho da sabedoria tem que estar disposto ao serviço. Quem sabe mais tem o dever moral de ensinar a quem sabe menos. É uma obra de misericórdia espiritual ensinar aos ignorantes. Então, você ensinar. Eu comecei a saber de algo, eu tenho que ensinar aquele algo. De qualquer maneira, seja ensinando a partir de minhas próprias atitudes, seja ensinando a partir do modo que eu vivo, seja ensinando falando aquela coisa. Mas eu tenho que ensinar, eu tenho que apresentar, não apenas apresentar o futuro, mas apresentar o melhor futuro possível. Essa é uma das notas distintivas da sabedoria. A sabedoria se coloca ao serviço daqueles que ainda não a alcançaram. A sabedoria se coloca em serviço daqueles que sequer a conhecem. Por quê? Porque o sábio tem um dever moral de ensinar. Certo? O sábio tem um dever moral de ensinar. E por último, nós vamos fechar aqui falando de uma última atitude de Rafiki, que é o seguinte. Quando ele percebe que é hora de agir, quando Simba está retornando, ele pega o seu cajado. O que é o cajado? O cajado, ele é o báculo, ele é o símbolo da autoridade. Ele é o símbolo da condução. O pastor de ovelhas, ele anda com o cajado para pastorear as suas ovelhas, para conduzi-las, para defendê-las. O cajado é esse símbolo de liderança. Ele pega o cajado e vai fazer o quê? Ele vai lutar colocando a própria pele em risco. Ele vai lutar contra as hienas na batalha final. O que isso implica dizer sobre a sabedoria? A imagem do sábio como o covardinho, que não fala assim, que olha, que não sei o quê. Isso não existe, não. O sábio, ele é um bravo. Existe coragem na sabedoria, existe força na sabedoria. Se for convocado a agir, ele vai agir inclusive com o risco da própria vida. O sábio, ele não é covarde, pelo contrário, a sabedoria não é se acovardar, a sabedoria não é usar, eu ajo com a inteligência, logo me rebaixar, varrer essa casa. Eu sou muito inteligente, meu trabalho é intelectual, eu não vou puxar uma enxada. Deixe de palhaçada, meu querido.